Olá pessoal, aqui João de Lavô. Estamos começando o ano de 2024 e o devocional de hoje vai ser Vamos manter o foco. Esse devocional é de Oswald Chambers, né? Tudo para ele. Segundo minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, todos nós nos sentiremos imensamente envergonhados se não nos rendermos a Jesus justamente nas áreas de nossa vida que ele pediu que entregássemos aos seus cuidados. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: meu maior e mais determinado propósito na vida é que seja tudo para o Altíssimo, dar o meu melhor para a sua glória. Alcançar esse nível de determinação é uma questão de vontade e não de debate ou racionalização. É uma absoluta e irrevogável rendição da vontade num determinado momento da vida. A excessiva racionalização e consideração por nós mesmos é o que nos impede de tomarmos essa decisão, embora as encobramos com o pretexto de que estamos considerando os outros. Quando pensamos seriamente sobre o custo que a decisão de obedecer ao chamado de Jesus acarretará aos outros, dizemos para Deus que Ele não sabe o que a nossa obediência significará. Contudo, mantenha o foco. Ele sabe, Deus sabe, Jesus sabe. Exclua qualquer outro pensamento e permaneça diante de Deus com um único objetivo: dedicar tudo para Ele. Estou determinado a viver completa e absolutamente para o Senhor e somente para Ele. Essa é a decisão que eu pretendo tomar. A decisão de viver completa e absolutamente para o Senhor Jesus Cristo. Minha incessante obstinação por sua santidade. Quer essa decisão signifique vida ou morte. Isso não faz diferença. Está lá em Filipenses 1:21. Paulo estava convencido de que nada poderia detê-lo em seu propósito de fazer exatamente o que Deus queria. Entretanto, antes de escolhermos seguir a vontade de Deus, uma crise deve se desenvolver em nosso coração. E isto acontece porque tendemos a nos esquivar e não sermos responsáveis aos toques sutis de Deus em nossa vida. Deus não chega com alarde, né? Nós passamos agora pelo Natal e os judeus, o povo de Israel e todos os gentios e toda a humanidade achava que Deus viria com grandes exércitos de anjos e iam formar um império, um reinado, ia tomar o trono de Herodes, né? Na época lá de imperador de Roma, enfim. E ele foi nascer aonde? Foi nascer num estábulo, numa manjedoura, junto com os animais, porque não conseguiu vaga nas hospedarias lá da pequena cidade de Belém, lá em Nazaré, né? Mas isso é justamente o contrário do mundo, né? Das proezas do mundo, das virtudes do mundo, que são virtudes materiais que ficam aqui mesmo. Nós somos pó e ao pó voltaremos, né? Paulo estava convencido de que nada poderia detê-lo em seu propósito de fazer exatamente o que Deus queria. Entretanto, antes de escolhermos seguir a vontade de Deus, uma crise deve se desenvolver em nosso coração. Em negócios, muitos especialistas em negócios de business sempre diz que quando os negócios vão melhorar, antes de melhorar, ele piora. É mais ou menos o que Paulo quer dizer aqui. E isto acontece porque tendemos a nos esquivar e não sermos responsáveis aos toques sutis de Deus em nossa vida. Ele nos conduz a uma situação diante da qual nos impede que sejamos o nosso melhor para Ele. E começamos a argumentar: Deus, providencialmente, permite acontecer uma crise em que temos
que tomar uma decisão a favor ou contra. E esse momento torna-se uma grande encruzilhada em nossa vida. Para a gente tomar todo dia, toda hora a gente toma decisão. E essas decisões, umas mais complexas, mais importantes do que outras, mas sempre estamos tomando decisões. Se uma crise ameaçar qualquer área de sua vida, tão somente sujeita a sua vontade a Jesus, absoluta e irrevogavelmente. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no seu corpo, quer na vida, quer na morte. Está lá em Filipenses 1:20. Eu estava ouvindo de uma irmã muito estudiosa da Bíblia, uma irmã de Deus mesmo, e ela dizendo o quanto ela conversa com Deus. Ela, antes de sair, ela pede direcionamento a Deus, e eu aqui nessa minha ignorância, né? Nessa minha falta de conhecimento da palavra de Deus, falta de análise, porque às vezes ler como eu estou lendo aqui é uma coisa, mas ler, interpretar e tentar seguir e tentar ser amigo de Deus. Então, a palavra dessa irmã, para mim e para minha esposa Verônica, e para minha filha Emanuela e para o meu genro Yatagan, foi nesse sentido, de a gente nunca, o que Deus quer é que sejamos amigos dele, sejamos íntimos dele. Então, é nessa pegada que eu desejo um feliz 2024, que a gente, que principalmente eu, né? Porque ninguém muda a outra pessoa, a gente mudamos a nós mesmos. Então, quando a gente muda, quando a gente conseguimos nos mudar, então essa perspectiva diante do outro, né, diante das outras pessoas, principalmente das pessoas ao nosso redor, elas vão mudar também. Então, mude para Jesus, mude para Cristo, mude para estarmos sempre diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.